Recebendo, vocês podem. Ai, Olá, Vinícius, que bom! pessoal. Acho Para que eu consegui você. me conectar aqui. Peraí, deixa eu até ajeitar aqui, que estou perto pra caramba. Tá ouvindo bem? Tá tudo ótimo. Vinícius, eu Tá. já estava conversando com as pessoas, até fazendo assim, um pré-aquecimento, falando o quanto a gente tem que passar essa positividade, que é muito mais que otimismo. O otimismo está muito associado com a expectativa, né? E a positividade é você criar possibilidades, abrir para perspectivas. E nesse momento, o como cada um está se sentindo nesse isolamento, ou tem uma solicitude, no sentido que está atento às coisas que estão acontecendo, estão querendo mostrar o seu talento para compartilhar, usando as mídias sociais, ou então está se isolando. E a nossa proposta é que nossos alunos não se isolem, que eles se sintam bem, que eles se sintam presentes nesse momento e possam trocar. Porque justamente o espaço, Estela Torreão, ele tem um foco na saúde. Por isso que tem profissionais de diversas áreas que estão aqui para apoiá-los, para escutá-los e com técnicas e ferramentas para deixar cada um no seu melhor, de acordo com a necessidade e a demanda. Então, Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu já apresentei, que você é instrutor de Raja Yoga, educador ambiental e que trabalha com mindfulness. Como é que você está fazendo para que seus alunos estejam com a mente presente? Que nós sabemos que tem um ganho maior na vida quando você está presente naquilo que você está experienciando. Fala um pouquinho aqui para gente. Bom, boa noite. Primeiro, agradecer o convite da Estela para vir para cá. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius, né? Também faço parte de algumas atividades lá no espaço. Às quartas-feiras, quinzenal, eu estava promovendo, sou um facilitador do programa Escolha Calma. Então, uma vez por mês a gente promovia essa atividade e outra para a gente trazer um pouco de qualidade de vida, né? E meditação. Então, assim, eu já sou praticante de Raja Yoga há bastante tempo. Eu estava até no meio da faculdade, eu conheci em 2001. Desde então, a gente vai continuando. Eu acho que é uma prática e acho que levar isso de ser um eterno aprendiz, isso é um ponto que eu levo para mim e sempre indico para todo mundo, né? Eu acho que nesse momento, né, da quarentena, o mundo inteiro tá assim. Eu tenho amigo na Europa, na Austrália ou na Índia, todo mundo está nesse o mundo está sendo chamado para entrar numa casa, né? Para você entrar na sua casa, né? Sem sombra de dúvida, esse é o grande chamado que eu vejo assim para esse momento. E como que a gente vai manter, exatamente, se a gente está falando de saúde, né? Tanto a saúde física, saúde mental e saúde espiritual. O que a gente está, fica tudo interligado. E como é que a gente, através da meditação, ajuda tanto na saúde física quanto na saúde mental claro, você vai estar acessando a saúde espiritual, né? Então, assim, para a saúde física, o que a gente pode colocar, o que eu tenho feito nessa quarentena e o que está sendo muito interessante, né? Isso a gente pode até inspirar em quem... Eu já trabalhei embarcado, minha formação é em sonografia, né? Embarcado você já trabalha confinado. Eu ficava 15 dias, às vezes 20 dias. É um trabalho confinado e as relações sociais, elas são aumentadas, né? Qualquer problema de conflito, ele vai multiplicado, porque você não tem como dar a gente chama escapuliadinha, né? Dar uma saidinha, refrescar a cabeça, porque você está o tempo inteiro lidando com a pessoa ali no confinamento, né? Algo que ajuda muito, sem dúvida, é a construção de uma rotina. Você criar uma rotina assim diária, planejar o seu dia, isso ajuda muito. Isso até que quem eu li uma reportagem de quem trabalha com submarino, né? Que fica sem ver luz, né? Vários dias, né? Sem saber se é dia, se é noite. Ele tem que criar alguma rotina, senão ele não vai conseguir ficar ali dentro, né? E isso vale muito esse exercício agora. Sejam as pessoas que estão sozinhas, muitos estão sozinhos, ou as pessoas que estão, de alguma forma, com a família unida, ou se a família tem alguma questão. Então, isso tudo vai aumentando muito, né? Então, dentro dessa disciplina que a gente pode colocar como saúde física, você inclui desde de organizar o dia mesmo, um tempinho para você fazer alguma atividade. Aqui está tendo tanta atividade legal aqui que eu estou vendo nas lives, né? Então, você tentar dedicar algum tempinho, que seja 10 minutos, 15 minutos, 20 do seu dia para alguma atividade, né? Eu aqui no meu prédio não pega sol onde eu moro. Eu tento fugir de alguma forma, porque
Eu fico com inveja duas vezes do vizinho que pega um sol direto, assim, de tarde, né? Pega a cadeirinha, fica na varanda ali, pegando um sol. Muito bom pegar um sol, né? E em relação a uma saúde mental, né? Porque além ligado à saúde mental e saúde física, né? Que saúde física está ligado à alimentação, a gente reduzir um pouco, tentar reduzir o açúcar, porque nessa época, assim, a gente fica ansioso, quer comer, comer, comer. O açúcar, então, deixa a gente mais ansioso, o cafezinho mais ansioso. Então, a mente fica mais agitada, né? Então, assim, para a saúde mental, sem dúvida, essa organização, né, pode ajudar muito. E você, como é que a gente está num momento de muitas incertezas? Não sei se você estava falando, porque essa incerteza vem um medo, né? Esse medo leva a gente a ficar angustiado, não sabe o que vai ser, se tem algum familiar próximo que pode estar como grupo de risco, e aí você sai na rua, você pode qualquer coisa, quando a gente sai na rua, tudo que você toca é possível que possa estar contaminado. A gente está num momento econômico que vem uma crise grande, então é um medo de muita incerteza, como que você vai lidar com isso, né? Mas muito dessa saúde emocional é a gente pensar o que eu tenho controle, né? Eu tenho controle pelo que vai acontecer, tenho controle se eu vou ficar doente ou não. O mínimo que eu tenho é me proteger, seguir as orientações, principalmente da Organização Mundial, né, de Saúde. E em relação à economia, eu tenho controle se eu vou se eu vou perder o emprego, não vou perder, como que vai ser? Eu não tenho controle sobre isso, né? O que eu posso fazer em relação a isso? Sem dúvida, é me cuidar, né? Porque vem uma ansiedade, uma angústia que ela pega, você consegue não fazer nada, porque é um sofrimento muito grande, né? E aí, o que você faz com isso? Vira não bola de neve, até bola de neve, ou uma vez está numa areia movediça. Cada vez que você vai se mexendo, vai mais afundando ainda. E isso você vai gastando energia, vai querer comer mais açúcar, fica um ciclo assim, né? Vai girando um ciclo. Aí você vai querendo mais ansioso, quer assistir mais informações, né? Falando em informação, né? A gente está tendo muita informação. Quem tem acesso, quem ficar direto à informação, e as informações são fortes, pesadas, né? Porque a humanidade, nesse momento, está passando por muito sofrimento, sem dúvida. A gente sabe disso, né? E se você ficar só imerso nessas notícias, isso vai mexer com você, vai mexer com o seu emocional, vai alimentar o medo, vai alimentar a angústia. Então, isso é para a sua saúde mental, sem dúvida, é você reduzir o excesso de notícia que traga angústia, né? Muita angústia. A gente sabe, mas a gente não tem controle. E aí você tem que estar pelo menos bem com você, né? Para as pessoas próximas, você de alguma forma colaborar com elas, né? Às vezes, se você dentro de casa, né? Se você tiver um conflito interno, como que você lida com isso, né? Às vezes só uma angústia de tanta notícia ruim, e em casa um conflito, caramba, tá convivência direta, aquele conflito aumenta, né? Porque Então, está convivendo, né? Pode falar. então, Vinícius, enquanto você estava falando, as pessoas iam colocando algumas questões, né? Até justamente quando falou assim, quando dá uma vontade de comer um doce. Como? Vou ficar sem doce. A gente precisa de umas recompensas, mas é justamente isso quais são esses gatilhos de você estar bem atento quando me dá essa vontade, que muitas vezes parece que é maior, mas que eu possa controlar, como você falou, né? Então, eu vou, claro, é muito difícil durante esse tempo todo, são 6 semanas, né, que nós estamos em quarentena, de não comer um doce ou até comer algumas coisas que dê uma vontade súbita, né? E nosso cérebro é muito ligado a alguns hábitos. E até algumas pessoas falavam em várias lives que eu escutei, aproveita e muda seus hábitos. É uma coisa assim que você tem que ter muita disciplina, né? E para que isso aconteça, você tem que estar ali presente e, como você disse, eu vou fazer essa tarefa e vou estar inteiro naquilo. Não que você tenha que ser extremamente produtivo, mas você tem que se sentir bem naquilo que você faz. E no final do dia, você faz os seus ajustes. O que valeu eu ter feito? No sentido que eu me senti num bem-estar. E uma das coisas, as 2 primeiras semanas, eu fiquei muito assim, tentando falar com meus alunos, né?
e muitos não tinham familiaridade com a tecnologia e estava muito difícil. E foi muito legal quando os filhos começaram a ajudar as pessoas idosas que eu atendo. E a gente começou a compartilhar. Então, a gente faz agora nossas reuniões, né, de trabalho na memória, exercícios, cérebro, mas é muito um encontro. E as pessoas, elas colocam com muita gratidão. Ai, que bom! Tanto é que terça-feira foi feriado e para mim, quarentena não tem feriado. E o que mais importante, o que me move, é justamente fazer com que as pessoas estejam melhor, que elas busquem isso, essas possibilidades de escolha. E então elas também, poxa, eu não sabia que ia ter hoje de nosso encontro. Então é uma coisa assim de você buscar que as pessoas também elas possam ter perspectivas e essa troca de programas interessantes, de assuntos que ela consegue até buscar em revistas ou periódicos ou na internet e faz com que amplie, né, realmente assim o que vai ser daqui para frente. Como é que vai voltar esse normal? Vai ser um novo normal, de forma que aquele que conseguir ter mais flexibilidade e possibilidade de repensar a sua rotina, principalmente os seus valores, o que valia tanto que era para mim, até em termos de consumo, de contato com o outro, como é que eu fazia isso, o que é realmente essencial, né? E tudo isso, mas de uma forma que a gente possa trazer até nessa live, assim, que seja uma forma tranquila de distinguir como eu estou me sentindo e como eu posso modificar um pouco com essa troca. Então, Vinícius, e você está tendo contato com seus alunos? Você tem feito a meditação por vídeo? Como é que está sendo feito? Então, vamos lá, que você até colocou a questão do doce, né? Que assim, eu acho que nesse momento a gente já está sendo tão, não é para ser radical, né? Para a gente sempre ter um equilíbrio, né? E só perceber, eu acho que é essa percepção que é o que a meditação vai trazer, essa autopercepção, perceber se eu estou com fome, né? Aí eu estou com fome de quê? Né? Às vezes é uma pergunta mais profunda, né? Porque aí o doce é instantâneo, mas aí você sente vontade demais, né? E não consegue saciar, né? Qual é a sua fome? Qual é o vazio que você quer preencher, né? Isso vai do estômago e de N outras questões, né? Que até você colocou, né? De você... eu acho que a quarentena ou a pandemia traz também um sentimento de solidariedade, porque a gente está vendo muita gente sofrendo, então traz uma força da gente ser solidário. O que eu posso estar compartilhando com alguém, de alguma forma estar doando, né? Se a gente está no privilégio de não estar como os profissionais da saúde, né, que estão lá na linha de frente e se arriscando para caramba, se você já tem um privilégio, um benefício de conseguir ficar em casa, como que você pode, de alguma forma, contribuir com alguém que esteja em alguma situação? Eu conheci até um projeto que começou agora na quarentena, que era para você ligar e contar uma história. E aí cadastrava, e aí você liga por telefone mesmo, para um idoso, alguém que esteja sozinho. Você liga, é uma forma de estar compartilhando. Se você tem alguma habilidade, compartilhe essa habilidade. Isso eu acho que é muito importante, né? Em relação à prática, né, a gente continua, tem aulas, né? Eu continuo participando das aulas. Eu também, das aulas de Raja Yoga, né? A gente tem diariamente aulas. Isso está sendo tudo online. Está sendo interessante por estar online. A gente tem professor mais experiente, seja da Índia, enfim, de qualquer lugar do mundo, porque isso pode proporcionar, né? No caso de todo mundo estar em quarentena, dentro de casa, né? Eu participo também de uma roda de homens. Isso a gente não parou, continuou durante a quarentena, um encontro toda segunda-feira. Até convido os homens que estão aqui, se quiserem participar, eu posso deixar depois o convite. Porque é muito rico quando um ouve o outro, né? Essa escuta, um escutar o outro, colocar e sempre falando em primeira pessoa. Eu acho que isso é aquilo que você está sentindo, né? Essa fala em primeira pessoa, isso é muito importante, né? Porque não fica um teórico, assim, ou só colocando, né, aquela questão, o mundo está assim, não. Você coloca o que você está sentindo, né? E a gente tem os acordos de tempo de fala, tem um acordo para passar como se fosse o momento de fala de cada um, todo mundo escuta, tem um tema. Então, a gente tem trabalhado muito no tema da quarentena. Como que você está lidando com essa quarentena, né? O que você está fazendo, né?
E um dos pontos principais é isso que a gente estava aqui levantando, né? Você criar uma rotina, você criar essa disciplina, né? Quem tem... eu não tenho filhos, né? Mas eu imagino uma família que tenha crianças, né? A criança demanda muita, muita atenção. Criança pequena, então, não tem como não dar atenção, né? Porque ele te puxa para dar atenção. Eu tenho sobrinho, adoro criança, né? E aí você também organizar o seu tempo para dedicar. Uma grande oportunidade que eu vejo para os pais estarem acompanhando e junto das crianças, né? Uma oportunidade assim única, né? Eu tenho uma amiga que tem uma filhinha de 2 anos, ela falou, Vini, eu nunca tive tão próximo da minha filha, porque eu estou acompanhando ela cotidianamente, né? Então, tudo que a gente tem no cotidiano, como que você pode estar aproveitando para você, né? Aproveitando para transformar, para trazer um aprendizado. E Vinícius, porque também o que acontece, tem pessoas que estão lidando muito bem, mas outras estão se sentindo sobrecarregadas, porque muitas têm home office, têm as lições de casa das crianças para seguirem, muitas vezes até não falta um pouco de habilidade na cozinha, ou então tem que ver a limpeza, e isso é uma sobrecarga muito grande. Então, uma das coisas que eu sugiro é que tenha um espaço também para essa pessoa que está tão sobrecarregada, que se permita de fazer coisas que sejam dela, privativa dela, no sentido assim de ou escutar uma música, ou uma meditação, que ela possa assim refletir do que foi esse dia, porque nós não somos máquinas e a gente precisa desse momento para repensar nossas ações, de que forma eu posso fazer com mais qualidade e que buscar até um prazer, um ressignificado. Porque senão os dias ficam muito cansativos, né? E a gente não sabe até quando vai, não tem um prazo para terminar ou como vai acontecer. Então, assim, é sempre pensar assim, ter um autocuidado, né? E se valorizar também naquilo que está fazendo e pedir a participação de todos que estão na família, na casa, para colaborarem, porque eles moram naquela casa. E até aquela coisa assim, olha, se você pode fazer isso, pode ser um pouco, mas é uma parte respeitar. E assim, como você disse, valorizar esse convívio, né? Mas que cada um tem a sua tarefa a fazer. E até de também poder perceber quando uma coisa não vai bem, não adianta insistir, porque quanto mais você faz do mesmo, mais você se estressa e você não consegue ver as possibilidades que podem existir naquele momento para melhorar a energia do ambiente. Então, quanto assim é essa coisa da conexão, por isso que até, Vinícius, eu queria que você falasse essa conexão interna, o quanto a meditação pode ajudar, pode acalmar, fazer com que a pessoa relaxe, porque a gente sabe, como até uma das perguntas que foram aqui, um comentário, que nós começamos a psicossomatizar. Muitas vezes até de notícias que são negativas ou de alguém muito próximo que a gente sabe que tem alguns sintomas e não sabe como vai decorrer o processo, né, da enfermidade, ou vai ser algo leve, e a gente começa a ficar tenso, né? A musculatura, as preocupações também ocupam a nossa cabeça, que daí você não relaxa, né? Não se vê assim como buscando até alternativas de cuidar tanto o seu autocuidado, como também o que eu posso ajudar nesse momento, que ação que eu posso fazer, que eu esteja mais inteirada, no sentido de com uma interação, além da empatia, de entender que cada situação é uma. Então, fala um pouco, Vinícius, sobre da meditação, o quanto isso pode ser positivo, pode ser assim, trazer novas energias. Isso que eu queria ouvir de você. Então, sem dúvida, né? E assim, a meditação Raja Yoga, porque às vezes o que a gente precisa para mudar um hábito, mudar uma situação, a gente de alguma forma precisa de um poder extra, porque às vezes você não está conseguindo, porque você está precisando de ajuda e o outro também está precisando de ajuda. Da onde você vai tirar esse poder para poder lidar com uma situação que você está nervoso, você ficou com raiva e você, caramba, você vai conversar com o outro, você está jogando brasa, né? E alimentou o outro, aí o outro joga gasolina sobre você em vez de jogar uma água. Então, como que é a gente trazer? Sem dúvida, é isso que eu vou até no finalzinho, a gente vai fazer uma prática para poder estar fortalecendo uma autopercepção, você acessar o seu eu verdadeiro, porque a base da gente entrar até na meditação do Raja Yoga tem uns passos. Os passos primeiro é você diminuir a mente acelerada, isso a respiração pode ajudar. Quando a gente está começando, igual qualquer atividade física, você vai ter dificuldade, um pouco de dificuldade no início para se concentrar. Então aí todo o ambiente, se você conseguir um ambiente mais silencioso, uma música, isso vai contribuir.
Mas, assim, a meditação do Raja Yoga, você chega a um ponto que você, qualquer coisa que você esteja fazendo, você está numa outra percepção de consciência. Então, essa o grande salto que você dá, né? Mas se você está começando, aí vai começando no passo a passo de perceber o corpo, sentir a respiração e aí trazer a consciência, que é a consciência de ser um ser espiritual. A gente, a Brahma Kumaris, o Raja Yoga, ele promove justamente isso, a percepção, que aí é uma transformação de uma visão de mundo materialista para uma visão de mundo espiritual. Todos somos seres espirituais que a gente está manifestando atividade, tudo através do corpo físico. Então, isso é o básico assim que a gente tem. E a partir daí você tem que perceber isso, sentir isso, né? Quando eu participo do programa Escolha Calma, o primeiro ponto que a gente dá é que é a autopercepção para você ter a opção de escolher a calma. Senão a gente entra no piloto automático e não vai. Você não consegue, não tem controle. Você não sabe que está com raiva, você não sabe que está ansioso, simplesmente aquilo está te levando, está te controlando e você não está percebendo. Quando perceber, às vezes, igual às vezes está dando sinal. Você está no carro dirigindo, você está dando sinal amarelo e você não está vendo, você vai avançar. Se avançar, vai bater, né? Então você tem que frear, né? Opa, vai chegar o sinal, freia. E aí é você trazer uma percepção. Peraí, eu fui longe demais assim, como é que eu me percebo, né? Então isso também é uma prática, é um exercício igual atividade física, né? Você não vai correr uma maratona sem ter um treinamento, um preparo de alguma forma. Você talvez não consiga, né? Às Você vezes, queria... às vezes as pessoas ficam um pouco frustradas, até assim, mesmo quando vai iniciar algo diferente, novo, ou como uma meditação, ou uma atividade física, ou um programa em que quer atingir algumas metas, porque vai com uma expectativa muito alta e metas, às vezes, que não são tão alcançáveis. Então, é uma coisa de Claro. passo a passo. Se eu não, há muito tempo eu não caminho, eu não vou caminhar e dar 7 quilômetros na primeira vez. Eu caminho por 10 minutos e passo a passo eu vou conquistando essa maneira. E o nosso cérebro, ele demora quase 3 meses para você realmente registrar aquele hábito, porque a gente quer coisas imediatas, né? Recompensas imediatas. E esse momento de confinamento é justamente porque nós vamos pensar daqui para frente, médio e longo prazo, que nós não estamos habituados a isso. Até de fazer reservas de energia, reservas financeiras, se eu sou um empresário, empreendedor, como é que eu vou liderar? Qual a empatia que eu vou usar com as pessoas? Né? Economia geral. Isso, em todos os sentidos, né? E o quanto de pensar que, como você comentou, eu não vou até o meu máximo do meu limite. Eu tenho que pensar assim, só um pouquinho, é esse caminho mesmo que eu quero para mim? Será que eu não tenho outras escolhas? E se eu não consigo sozinho, tem pessoas, como sempre tem um professor, um instrutor, tem um psicólogo, ou um fisioterapeuta, pessoas que vão poder me auxiliar para eu ficar no meu melhor. Foi colocado também em termos de comentários da importância do sol, da vitamina D. E até eu vi uma foto que os cenários da cidade estão mudando, né? Então, em Copacabana, os prédios, as pessoas estão ficando na janela, de biquíni, que é até um pouco perigoso para tomar esse sol. Mas, assim, como aquilo que a gente estava habituado, o quanto a gente tem que ser criativo em algumas coisas para realmente eu me reinventar. É o momento de recriar, né? De não ficar paralisado. Que é isso que acontece muito quando a pessoa tem a ansiedade, né? A ansiedade meio que paralisa. E o medo é uma coisa que é aquela coisa de ou você enfrenta a situação, né? Luta, ou é fuga. Né? E muitas vezes o que pode acontecer, o medo e a ansiedade estão junto. Então a gente tem que pensar muito assim que a ansiedade está ligada ao futuro. Né? Eu não estou aqui no meu presente. É sempre assim, e se acontecer tal coisa? E se eu for pegar o carro, que eu tenho que um compromisso, independente que eu estou em confinamento, mas é um exame que eu tenho que fazer, porque a gente sabe que tem alguns tratamentos que não podem parar, né? E é importante a pessoa se cuidar. E eu vou ter que atravessar o túnel, e se eu atravessar o túnel e tiver um acidente, eu ficar no túnel. Então, isso já paralisa. Então, é isso que a gente tem que até solicitar, que as pessoas busquem essa ajuda. E uma coisa que você falou que eu acho que é bem fundamental, que quando nós conversamos, é essa coisa da presença masculina, né, nos grupos e na participação tanto maior na família, não importa qual geração, e mesmo no seu autocuidado, né?
porque até foi falado uma reportagem de líderes internacionais que agora estão se despontando no sentido que sempre a mulher se preocupou com a saúde. Então, essa coisa de prevenções que estão sendo realizadas, tanto na Alemanha, Nova Zelândia, em outros países. Então, a gente se perceber que não é, isso eu não faço. Não, eu vou experimentar fazer. Porque se eu vou colaborar, eu vou ter empatia, porque está pesado para o outro. Né? Então, dessa troca, que não importa assim, em termos de gênero, mas assim, se eu estou convivendo com as pessoas, eu vou colaborar, eu vou ser cooperativo. Que isso é também ser solidário, né? E de ter a possibilidade das escolhas. De transformar o meu olhar. Porque é o olhar que traz a nossa realidade. E no momento em que eu mudo esse meu olhar, eu vou ter uma vida melhor. Porque eu estou ampliando. E eu acredito que a meditação leva a isso, né? Porque você, mesmo com um turbilhão de pensamentos, você consegue repensar em algumas coisas, afastar daquilo, e daqui a pouco até você se sente mais relaxado para repensar e ter insights do que está acontecendo. Com certeza. E até assim, o que você falou, eu lembrei que você falou muito de quando está junto, né? Como ser cooperativo. E aí nessa reportagem que fala que são os militares, né, que servem no submarino, né? Lá a reportagem era espanhola, né? E aí eles colocando que, como passam muito tempo confinados, o lugar que eles mais estavam juntos, que era dos encontros, era a cozinha, porque eles tinham que criar e estar todo mundo junto no sentido de família, um ajudar o outro. Porque senão eles não iam conseguir. E era cada dia um dia novo, né? Porque se você alimentar o conflito, aquilo fica, imagina, você não tem nem como sair, um espaço de, não tem nem como andar, né? O espaço que eles colocaram não pode andar no máximo 30 metros, não tem como andar mais. Então, o confinamento é máximo, né? E assim, a cozinha é um lugar muito especial. Você fazer o seu alimento, né? Que é um alimento que você está colocando para dentro de você. Então, o alimento pode ser uma meditação fazer o alimento. Eu levo como uma meditação também, porque é um momento sagrado. Que alimento? Como é que você está preparando esse alimento? Está nervoso, está ansioso? Isso tudo também pode ir para o alimento, né? Então, assim, você está com tranquilidade no sentido de você querer compartilhar, partilhar o alimento é muito, muito gostoso e muito bom isso. É uma forma de dar um bem-estar, né? Isso para todo mundo, envolve a criança também, para ela aprender, vai fazer errado, mas bota ela ali também para ajudar, que vai ser muito bom para ela também. Isso é uma coisa, acho que, básica do ser humano, aprender a fazer até o próprio alimento. Você falar e depois eu falo meditação. Então. Tá. Então, assim, essa coisa assim de, mesmo numa situação que é extremamente difícil, até o exemplo que você está dando do submarino, que eu já visitei submarino também, e era assim, a cama que a pessoa dormiu, ela levantou para outra dormir, e não importa qual é o tempo. Então, Cama quente. Nessas situações de momentos assim, extremamente difíceis, é ali que a gente aprende. Vai aprender ou com a dificuldade, com certo sofrimento, ou com a mudança do valor, ou com o amor e afeto, mas é ali que você tem que se dar conta, daqui para frente. E como eu estou agora, o que eu posso me instrumentalizar, o que pode me agregar como algo positivo para eu conseguir enfrentar melhor as situações, né? E essa coisa de também o cuidado do outro, a gentileza, tem um escritor, né, austríaco, psiquiatra, que ele ficou 3 anos durante um campo de concentração, o Viktor Frankl, né? E ele sobreviveu, apesar da família dele toda ter morrido, e ele coloca muito isso, que você mesmo em situações extremamente difíceis, você tem escolhas. Escolhas até de ter... Qual é a sua busca ali naquele momento? De ser gentil com o outro, de ter essa coisa que a sua cabeça não está presa. É você que aprende com seus pensamentos, com aquela coisa de um ritmo, de um ciclo de pensamentos negativos. Como é que você pode cortar isso? E no momento que você corta, você percebe... Como é que você corta? Muitas vezes é escutando o outro, vendo um outro ponto de vista diferente, que faz você ter um start. E até também uma pergunta que eu acho ótimo fazer. O que eu estou fazendo comigo? Será que eu preciso disso? Que outra maneira eu posso lidar? Ou então, assim, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz até então, mas que vou experimentar. É experimentar. Viver coisas diferentes como a gente está vivendo hoje aqui. É o eterno aprendiz mesmo, esse de você estar sempre aprendendo algo novo, né? Eu, nesse momento de quarentena, eu estava com uma flautinha doce querendo voltar a tocar, eu
Ah, me inscrevi num curso online de flautinha doce, basicão. Aí os vizinhos não reclamaram ainda não, né? Estou aprendendo, mas está tudo certo. Sempre você aprender uma coisa nova, porque eu acho que o ser humano ele tem múltiplas habilidades, né? E você pode usar para isso esse momento, né? E eu vejo também esse momento que a gente vai ser chamado para entrar na nossa casa, e meio que você entrar num casulo para se transformar. Eu acho que é uma oportunidade para isso também, se você levar desta forma, né? Que é, se o mundo está sendo levado para você entrar na sua própria casa interna, você está sendo, não tem como você ficar para fora, né? Você tem que literalmente estar dentro de casa, e se você está convivendo com outras pessoas, você vai entrar, não tem como você fazer outra, escapulir de entrar em si, né? E aí é igual a história do lagarto e da borboleta, né? Você está no momento de, agora você não vai ser igual o que era antes da quarentena. Eu acho que é uma grande oportunidade de transformação para você ser um outro ser humano, buscar ser um ser humano melhor. Então, a quarentena é meio que o casulo para transformar, né? Você não vai ser mais aquela lagarta que come folha, 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 e você quer se transformar, né? Ter mais leveza, mais tranquilidade. Como que é isso? O seu alimento pode ser outro, né? Eu acho que isso é uma grande... Tentar levar como uma oportunidade, porque se levar como sofrimento, 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 do que a gente faz, como que a gente ressignifica tudo que a gente está fazendo, né? Para trazer algo que seja bom para você e bom para o seu espaço, para a humanidade, né? Se a gente colocar. Que é bem conhecido, que falou assim que muitas vezes a história não aprende, né? Que a gente nós tivemos no século XX, foi um século que teve muitas exterminações de pessoas, milhões de pessoas, né? E as coisas voltam. Mas eu acho que esse momento é bem diferente, porque nunca aconteceu uma coisa mundial, esse isolamento mundial, coletivo. E que, na verdade, não se sabe também quando a gente vai voltar, como nós vamos voltar, e se daqui a tanto tempo, 2020 vai ser muito lembrado, mas daqui a tanto tempo, será que não pode acontecer uma outra coisa semelhante? Como é que eu vou me preparar para isso? Preparar no sentido assim, ó, não me defendendo, mas como você falou, que valores eu vou usar? Porque no momento, para você se sentir uma pessoa mais completa, é quando você pensa no bem comum, quando você busca o seu potencial, o seu talento para fazer com que o seu ambiente melhore. Porque não adianta você estar muito bem, ninguém está agora se sentindo tão confortável na sua casa, quem pode ficar, sabendo que muitas pessoas não têm esse espaço físico e não têm nem o que comer. Por isso que está tendo uma rede de solidariedade e de busca de dar esse alimento para todos. Então, é uma coisa assim, ó, antes essa situação existia, mas agora está muito mais emergente, né? Então é uma coisa que a gente tem que continuar, porque também até um post que vocês também devem ter recebido, não sei se você viu, Vinícius, que assim, várias pessoas com diplomas, com cursos no exterior, e quem está nos ajudando, não só os médicos, as pessoas da saúde em linha de frente, mas são aquelas pessoas que preparam o alimento, que pegam o nosso lixo, que fazem as nossas entregas. Então, o quanto a gente é valorizar todos temos um papel fundamental nesse mundo. E ninguém é melhor que ninguém. O que a gente pode até oportunizar aquele que muitas vezes não tem até a sensibilidade de ver o outro, não digo em termos de socioeconômico, mas assim de não enxergar o outro, de pensar nessa coletividade mesmo, né? Eu acho que justamente esse nosso trabalho, Vinícius, do próprio espaço Estela Torreão, onde a gente atua com nossas atividades, o foco é muito a saúde, né? É fazer com que as pessoas sejam acolhidas, elas se sintam bem, que mesmo nesse momento a gente está próxima delas, né? Que podem contar com a nossa escuta, o que for preciso, às vezes com aquela pessoa que confia, que tem mais contato, é o seu personal, ou os seus alunos, né, que querem fazer, que fiquem à vontade, no sentido assim, dessa disponibilidade que nós profissionais temos para realmente auxiliar nesse momento, né? Bom, Vinícius, o que você acha de a gente fazer uma vivência? Vamos então fazer uma vivência. E aí eu já vou colocar mais ou menos para a gente, como eu estava colocando antes, né? Quando a gente entra para um estado de meditação, de perceber que a base do Raja Yoga é a gente trazer uma consciência de alma, é você acessar o seu eu verdadeiro, que ele tem uma essência de paz, essência de, essência de eternidade, essência de paz, tranquilidade. Então, a gente acessar
e conectar, assim como você falou, o sol para o lado físico, a gente acessar um sol espiritual para poder dar uma carga maior para a gente, né? Então, o Raja Yoga é muito você acessar a si, e vamos acessar, então, como que a gente acessa um sol espiritual, que assim como a nossa essência de paz, essa fonte maior também é de paz, de pureza, que ela pode estar te dando essa energia e alimentando. Então, esse é uma das bases, né? Então, a gente sempre... Eu vou primeiro falar e depois eu conduzo, né? Para ser como se fosse uma didática para você poder fazer em casa, né? Para quem está começando e querendo colocar essa disciplina, é muito interessante você tentar uma prática de manhã cedo, tentar acordar um pouquinho mais cedo e também antes de dormir. Seja 5 minutos ou 10 minutos, começar bem, bem de leve, depois você vai querendo, né, colocar ela ao longo do dia, né? E aí, de manhã, sendo como se fosse você trazer a percepção, preparar para um bom dia, e à noite você fazer uma revisão de como foi o seu dia e talvez como você pode melhorar o outro dia, né? Então, assim, quando você começar, é você procurar de alguma forma. Se você estiver sentado melhor, né, de alguma forma, não tem nenhuma exigência, mas quando a gente tem atenção maior, quando está até com a coluna ereta, você consegue uma atenção maior. Mas algo que seja confortável. Jamais você está ali, mas caraca, está doendo aqui, ali. Não. Tem que ser algo que você consiga ficar confortavelmente, você está sentindo, está confortável, né? E aí, para quem está começando, você tentar perceber a sua respiração, vai percebendo a respiração, isso é uma coisa básica, você tentar trazer para uma respiração abdominal, porque ajuda, você alonga, você percebe, a respiração quase que num ritmo das ondas do mar, assim, você inspira, expira, inspira, e vai percebendo. Isso, a sua mente já vai ficar num estado mais tranquilo. Aí você pode estar percebendo o corpo, vou estar conduzindo. Aí a gente entra na consciência. A partir da consciência, você pode emanar isso para você, para as pessoas que estão próximas, e aí você conecta a uma fonte, que aí a gente pode chamar, tem inúmeros nomes, né? Sol espiritual, Deus, Shiva, Alá, Tupã. É uma fonte que possa você perceber isso e conecta e depois você espalha, né? Você pode espalhar para a sua casa, para os entes queridos, para as pessoas que possam estar em alguma situação delicada, pode passar para todos os profissionais de saúde. Então, esse é meio que o básico. Dali você vai querendo buscar mais, aprofundar mais, mas você vai se percebendo mais. Eu acho que esse é o ponto-chave. Você vai estar se percebendo mais. Quando está ansioso, quando está com algum medo, você vai conseguir. Opa, peraí, o que vem isso? Da onde que é isso? Eu vou botar até ver se sai uma musiquinha, ver se Eu acho. consegue. E, por exemplo, É. assim, as mãos a gente coloca assim, no colo, pousadas Não, com a tem que palma. ser uma posição que seja confortável, né? Se a pessoa consegue fazer posição de lótus, né? Com a perna cruzada, ou esse não é, ela está atenta, né? E às vezes a mente pode estar agitada, você não fica querendo, deixa passar, né? Como se você estivesse observando um rio, não fica também, caraca, não consigo concentrar. Só em observar a respiração, eu vou estar conduzindo, isso vai ajudar, né? Então isso é o passo. Não precisa ficar, não quero pensar, não precisa pensar, não tem que pensar em nada, calma, vamos no passo a passo, que vai ajudar. Deixa eu ver aqui se o som tá legal. Dá para ouvir? Uhum. Tá. Tá? Então, vamos lá. Todo mundo que está acompanhando, se tiver como ficar sentado, procurar uma posição confortável. A meditação Raja Yoga, a gente fica até com os olhos semi-abertos, quase fechados, mas quem sentir à vontade, mais à vontade com os olhos fechados, não tem problema. Você procura uma posição confortável. Procura observar a sua respiração. Você inspira e expira.
para perceber a sua atenção na respiração. Agora você pode dar atenção nos seus pés, seus pés encostando o chão. Perceba os seus joelhos, a atenção toda nos seus joelhos. Perceba o seu quadril, se você estiver sentado, você sentir a cadeira, a poltrona, onde você estiver sentado, o seu quadril contra esse assento, você sentindo a força da gravidade te puxando. Perceber seu abdômen, se você está com uma respiração abdominal mais profunda. Perceba a sua atenção nessa respiração, na região do abdômen. Perceba a região do tórax. Tente perceber as batidas do seu coração. Se quiser, você pode colocar a mão. Os pulmões. Perceber o ar entrando, tendo uma troca gasosa e saindo. Perceber a região do pescoço, a traqueia, o ar entra e sai pela traqueia, ele atravessa. Agora concentra a sua atenção num ponto. Entre as sobrancelhas, no meio da sua cabeça. Esse ponto é o ser, o eu verdadeiro, o self. Sua essência é de paz. Sua essência é eterna. E você pode dar um comando a partir desse ponto para que o seu sistema nervoso central esteja em completo equilíbrio. Perceba, concentre nesse ponto, um ponto de luz, não material, mas essa essência de paz, que você pode espalhar para todas as células do seu corpo. Perceba essa paz.
tranquilidade. A partir desse ponto, o eu verdadeiro, o ser, que é eterno, com essa essência de paz, eu posso me conectar a uma fonte, que também é um ponto de luz, uma fonte de paz, de amor incondicional. Pode ser mãe, pai, de todas as almas, de todos esses seres de luz. A partir dessa conexão, você percebe essa paz em você como um canal. Você pode se tornar um farol. Compartilhar essa paz com as pessoas próximas, seus familiares, quem você está dividindo o seu ambiente. Se tem algum conhecido, um amigo, que esteja passando por alguma situação de angústia, você pode partilhar essa energia, essa sintonia. Continuando nessa vibração de gratidão, de paz, a gente pode partilhar para os profissionais de saúde que nesse momento podem estar passando por algum estresse, uma angústia. As pessoas que estejam internadas, para que acalente, passe uma tranquilidade. Um sentimento de gratidão a todos que estão nos servindo, sejam os porteiros, sejam os entregadores, caminhoneiros, agricultores que estão trabalhando nos alimentos, técnicos que estão trabalhando para fornecer energia. Permanecendo nessa vibração, a gente pode fazer uma espécie de um voo, como se estivesse num voo de helicóptero, sobre a cidade, espalhando essa vibração para os hospitais, para os locais mais pobres, para toda a cidade. Voando mais alto, a gente pode mandar essa vibração
para todo o estado do Rio de Janeiro. Subindo um pouco mais para todo o Brasil. Está vivendo um momento delicado, não só pela pandemia, crise econômica, crise política. A gente compartilha esse momento de luz para trazer clareza, tomadores de decisão, paz. Subindo mais um pouco, a gente pode mandar para todas as Américas. Mais um pouco a gente pode compartilhar com todo o planeta. Que nesse momento, a maior parte da humanidade passa por essa quarentena, momentos de incerteza, insegurança, que a gente possa sentir na gente e partilhar. A gente vai voltando, continuando a mandar o planeta para as Américas, para a América do Sul, para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro. Você vai voltando próximo ao seu local, sentindo em você, percebendo essa paz. Quando você se sentir à vontade, mantendo essa percepção de ser um ser espiritual, quem está de olhos fechados pode abrir os olhos, quem está de olhos abertos, só permanecer. Om Shanti. Bom, Vinícius, eu queria agradecer a você pela participação, ao Espaço Tela Torreão, e o quanto, assim, você ia falando e ia fazendo as imagens, né? Até quando você falou sobrevoando, eu imaginei uma águia, um pássaro, porque de se conectar, essa conexão com a natureza também te dá uma leveza. E a gente não terminou por aqui, porque a Mindfulness continua, né? E se vocês quiserem mais informações, é só entrar em contato com o espaço. Vinícius, você também está aberto para que as pessoas o procurem, né? O Shanti, para que elas possam até... É um começo, um primeiro. Eu consegui, tem que ter muita entrega. Eu consegui me entregar, mesmo estando aqui, mas eu visualizei tudo, senti assim, um bem-estar. Era isso que a gente queria transmitir, né, Vinícius? É um processo mesmo, né? E lá, se vocês tiverem disponibilidade, né, a Brahma Kumaris tem cursos à distância de meditação, Raja Yoga, isso tudo só entrar no site, a gente depois pode disponibilizar, porque são todas atividades voluntárias e gratuitas para essa autotransformação, que é quando eu mudo, o mundo muda. Esse é o slogan principal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se estimulado a colocar em prática, né? Porque eu acho que esse momento a gente precisa dessa força interior, sem sombra de dúvida. Muito obrigado pelo convite, né? Se tiver outros, eu venho partilhar com o maior prazer, né? Gratidão, Estela, que deve estar ouvindo, né? Ela conheceu até a sede da Brahma Kumaris na Índia também. Lá eles também estão em quarentena, né? A gente recebe algumas aulas lá.
Tá todo mundo de quarentena no mundo inteiro mesmo, impressionante. Muito obrigado a todos, né? Então, eu digo para vocês, Om Shanti, eu sou um ser de paz. Esse é o significado. Muito obrigado, Janice. Não, obrigado para todos que participaram e que isso seja expandido, né, essa paz, né, de que, como o Vinícius falou, que a gente transmita isso. Então, se preocupe com vocês, como vocês que estão se percebendo, suas emoções, afetos, e tente transmitir o melhor para o outro. Ele precisa. Então, boa noite. Boa noite. Obrigado, gente.